Qual é a solução do zoroastrismo para o pecado? Sabemos que na visão zoroastriana o pecado é qualquer coisa que não seja justa, progressiva ou boa. Então qual é a solução para o pecado? Pecado na teologia zoroastriana é o erro. Não é considerado uma força ou poder que escraviza os homens. A religião posterior a Zaratustra, eventualmente, e provavelmente sob influência semítica abraâmica, cedeu a uma visão do pecado semelhante à do cristianismo. Mas aqui estamos falando dos ensinamentos originais de Zaratustra, e não do que autores desconhecidos postularam no Avesta posterior, alguns até 2000 anos depois de Zaratustra. Como lidamos com o erro ou pecado então? Simplificando, nós corrigimos o erro fazendo o que é certo, e se necessário, abordando qualquer dano que tenha sido feito a terceiros. Como uma parte, o arrependimento não é apenas uma experiência de tristeza e remorso. O arrependimento é simplesmente uma mudança de ideia sobre o que foi feito ou acreditado. De fato, esse era o significado da palavra grega, metania, para arrependimento no dialeto koiné. E o mesmo pode ser dito sobre o pecado, já que a palavra grega, amartia para pecado, significa errar o alvo ou, em outras palavras, um erro. O arrependimento, por isso, deve ser endereçado diretamente às vítimas de quem pecou ou errou. Nesse sentido, Deus não pode ser prejudicado pelos homens, portanto, simplesmente pedir perdão a Deus é desnecessário, e não ajuda a quem foi realmente prejudicado. Devemos pedir perdão para aqueles a quem nosso erro o prejudicou. Essa é a implicação contida nos Gathas de Zaratustra. É óbvio que Deus é misericordioso e espera que suas criaturas também sejam misericordiosas e perdoem aqueles que as prejudicaram. Mas Deus não pode impor o perdão à força mais do que poderia forçar alguém a escolher seguir o caminho da misericórdia. Ambas as imposições seriam negações do livre-arbítrio e contra a própria natureza e vontade de Deus. Perdoar, ou não, a quem nos ofendeu, é nossa escolha, como parte prejudicada, e não uma escolha de Deus. O erro ou pecado é de fato aquilo que não é progressivo, que não é benéfico, e que não é justo. Portanto, é errado e mal não buscar coisas boas, benéficas e justas. A doutrina de Zaratustra ensina uma maneira proativa de evitar os erros. Zaratustra define acha a retidão ou ordem correta, como bom e melhor. É isso que está expresso no mantra ou oração, Ashem Vohu. Então se pede aos fiéis para pensar, falar e fazer o bem, na famosa tríade, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Isso não é tarefa fácil, mas ainda alcançável através do autocontrole. Esse autocontrole é um dos significados do termo Rachatra, que aparece nos Gathas de Zaratustra. Assim alguém não pode deixar de fazer o certo, exceto, é óbvio, nas áreas onde pode faltar conhecimento. Isso também é abordado pelo chamado princípio zoroastriano da escolha, quando Zaratustra diz: ouça com seus ouvidos o melhor, pondere com uma mente clara sobre essas mesmas coisas, então, cada indivíduo por si mesmo escolhe. Esse princípio é delineado de forma mais sucinta, como Zaratustra sempre faz, nos Gathas, especificamente no capítulo 30, estrofe 2, do Yasna. Porém, ao escolher, devemos estar conscientes das consequências dessa escolha. Se escolhemos fazer o bem, colheremos o bem. Se escolhemos fazer o mal, colheremos o mal. Então é isso. Que a felicidade esteja com vocês.